e a gente vai falar sobre o MVP, tá? Bom, o grande conceito aqui, acho que o bacana do MVP e o que eu quero passar para vocês na aula é mais do que somente o olhar de produto, o olhar de negócio, o olhar de business, tá? Porque foi como eu falei, eu como na posição ali de acompanhar startups e de ver startups e ver o mundo do ecossistema das startups como funcionam, muitas vezes a gente se deparava de novo, né, com pessoas vindo e falando, eu preciso de R$ 200.000 porque eu preciso rodar um MVP. E aí o grande fator era o MVP. Você ia gastar os R$ 200.000 para construir, e aí podemos discutir se R$ 200.000 é muito ou pouco dinheiro, mas o grande fator era o MVP ia ser construído com a finalidade de ser um produto onde existia muito pouco ou quase nada segmento de mercado. E assim, a tecnologia, a gente faz chover, a gente faz o que quiser, mais tempo ou menos tempo, com mais velocidade, com menos velocidade, com maior qualidade ou com menor qualidade, mas a tecnologia, de uma maneira geral, a gente faz quase tudo aquilo que a gente quer fazer. Agora, construir segmento de mercado, construir desejo, construir necessidade, construir esse tipo de coisa é um buraco muito mais embaixo. E aí a gente vê que se a gente olha somente para o produto, e aí principalmente quando estamos falando da sigla MVP, onde todo mundo acha que o MVP no final de tudo diz respeito a somente um produto, a gente negligencia todo o negócio como um todo, e aí a gente põe um risco, um investimento, um dinheiro, um tempo, e seja lá o que for, em cima de alguma coisa que por si só não para de pé quando a gente olha para o negócio como um todo. Então, o intuito do MVP é justamente a gente evitar esse tipo de coisa. Bom, passando aqui, isso aqui é sobre mim, não precisamos falar, já falei. Então, o MVP, o que é o MVP, pessoal? O MVP, ele é o termo de Minimal Viable Product ou produto mínimo viável. E ele foi cunhado a primeira vez por Frank Hobson, que é o CEO da ThinkDev, que é uma empresa que existe até hoje, uma produtora lá de produtos digitais nos Estados Unidos, uma empresa, uma software house, nasceu assim, né? Hoje em dia é muito maior, mas foi esse primeiro o cara que falou deste termo. Qual é a primeira grande definição do MVP, né? Então, o produto mínimo viável é aquele produto único que maximiza o retorno do risco para o fornecedor e o consumidor. Então, o primeiro grande ponto é aquele produto único que maximiza o retorno do risco para o fornecedor e o consumidor. O grande lance do MVP é a gente saber se nós temos riscos ou se nós temos o que são os nossos riscos e os que são as nossas incertezas. Porque toda vez que a gente vai fazer algum negócio, nós temos riscos e nós temos incertezas. E alguém sabe me dizer qual que é a diferença do risco e de uma incerteza? Não, né? Vou Então, tentar, acho que é o nível da gravidade, né, de uma coisa para outra, é o nível da consequência que isso pode gerar. Ou sei lá. esse é o caminho do raciocínio, tá? Eu não sei quem falou. Quem falou? Zilda. Zildinha. Esse é o caminho, tá, Zilda? A lógica é mais ou menos essa, mas justamente a lógica entre risco e incerteza é assim: risco é quando você consegue mensurar e consegue de alguma forma controlar esse risco, tá? A incerteza é aquilo que está completamente fora do seu controle. Então, o que a gente consegue no mundo dos negócios, a incerteza ela é intolerada, tá? Ninguém trabalha com incerteza. Então, eu vou pegar um caso que todos nós passamos agora: pandemia, Covid. Por que a gente, né, entrou
a Bolsa de Valores entrou em circuit break, o mundo parou, as empresas sentaram em cima do dinheiro e não pagava ninguém, aquela loucura toda. Porque havia incertezas, haviam muitas incertezas. Quando começou o negócio, lockdown, o mundo inteiro para, aquela loucura toda, as bolsas caindo 20% num dia, trava a bolsa, para a operação, o dólar explode, isso e aquilo, e o mundo inteiro em colapso. Por quê? Porque havia uma incerteza. Aí, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump pegou e foi até a Casa Branca e falou, o negócio é o seguinte, vão morrer 600 mil americanos e não tem o que a gente fazer. Daqui em um ano vai morrer 600 mil pessoas, vai ser o tempo mais ou menos para a gente ter uma noção de uma vacina e disso e daquilo, no mínimo 600 mil pessoas vão morrer. No dia que ele falou isso, há uma convergência ali do mercado, o mercado se acalma e aí, né, puta, o mercado, os caras são, né, safados, sem vergonha, pode, a gente não está aqui falando do mercado, tá? A gente está falando de como o mundo, na verdade, funciona. O mercado, ele só é o que mostra na tela ali para a gente algumas cabeças pensantes, mas ele representa o todo, o mercado econômico inteiro. Então, aquilo foi a guinada, porque todo mundo fala, puta, vai morrer 600 mil pessoas. Então, agora, é horrível, é uma puta de uma tragédia e tudo mais, mas eu tenho uma mensuração. Então, existem lá 300 milhões de americanos, 600 mil pessoas vão morrer, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem uma dimensão do problema que a gente tem. Então, a partir de agora, existe um risco de 600 mil pessoas morrer, e antes havia uma incerteza se morreriam 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de pessoas, não se sabia. Então, de novo, risco e incerteza, um você controla, o outro está fora de controle. E aí, quando é fora de controle, ninguém arrisca, principalmente falando no mundo dos negócios. O mundo dos negócios, as pessoas tomam risco, e é justamente essa expressão que é utilizada no mercado. Então, assim, você tomou o risco, o que você está fazendo? Então, caso das lojas americanas, tá? A Americanas estava lá valendo R$ 12 até o dia do fechamento de sexta-feira. Na segunda-feira abriu com aquela loucura toda, a ação valia R$ 3. Quando você investe numa ação, obviamente que você espera que ela suba. Só que assim, você está investindo numa ação, qual que é o máximo que pode acontecer daquilo lá? A empresa quebrar, falir e você perder tudo. Então, você assume um risco de eu coloquei aqui R$ 10.000 nas lojas americanas e amanhã pode acordar e simplesmente essa empresa não existe mais. Eu perdi R$ 10.000. É diferente, por exemplo, quando você opera vendido, né? Que é na outra ponta, e aí você toma o risco, esse risco é infinito. Porque quando você opera vendido, você espera que um preço vai cair. Só que assim, o cair tem um limite, ele pode vir a zero. O subir não tem limite nenhum. Então, você está assumindo uma incerteza. Obviamente, existem travas e tudo mais, onde você transforma essa incerteza em risco. Mas, de uma maneira geral, isso não é tolerado. E no mercado é assim. E todo mundo que vai investir, pessoal, todos vocês não vão investir a vida de vocês, seja lá naquilo que vocês vão fazer. Tão pouco vocês vão fazer isso, como nenhum cara muito rico vai fazer isso. Principalmente porque os mais ricos, eles não investem com o dinheiro deles, né? O cara vai lá e toma dinheiro no banco e investe com o dinheiro dos outros, sempre. Porque a coisa mais importante que vocês têm na vida é o dinheiro que já está no caixa de vocês. Dinheiro do bolso de vocês, esse é o mais importante. Cuidem deles. Esse você precisa cuidar com muito carinho. Pois bem, então o Frank Robson falou pela primeira vez em 2001 sobre o que era o MVP. E por que ele falou sobre isso, né? Falou justamente porque, assim, lá nos Estados Unidos, tem dois casos muito... são casos que são cases que a gente explica, que é o do desenvolvimento do Sentinela e de um outro software que agora eu não me lembro o nome, não me recordo, daqui a pouco ele volta. Mas, assim, os atentados de 2001 nos Estados Unidos, eles poderiam ter sido evitados se o FBI inteiro trabalhasse num sistema comunizado junto com os estados. E isso foi detectado
quando eles, né, depois que aconteceu todo o atentado, você vai aprender com as lições, vai aprender com as lições que você teve no processo doloroso. E ali ficou detectado que, se os Estados Unidos tivessem um sistema com todas as informações comunizadas, muito provavelmente eles teriam detectado o ataque. Pois bem, o que foi então? Vamos fazer um projeto onde a gente vai fazer tudo isso. Os caras gastaram, gente, tipo, alguns bilhões de dólares e o projeto nunca saiu do papel. Aí, eles foram lá e derrubaram o negócio do projeto e começaram a fazer novamente um outro projeto, um outro coisa, gastaram 480 milhões de dólares, mais 4 anos e não fizeram mais nada de novo. Isso aconteceu pós o Frank Robinson falar essa frase. Só que isso ganhou notoriedade justamente com Eric Ries, que trouxe esse conceito com startup enxuta, e isso bateu com um tempo onde os caras estavam tentando construir os projetos deles lá de um sistema integrado da polícia, gastavam milhões e milhões de dólares e o negócio não saía do papel. Então foi aí que alguém levantou a mão e falou, olha, o sistema onde a gente desenvolve, e como a gente desenvolve produtos, ele está errado. E por quê? A Célia está aqui, ela falou que já trabalhou com qualidade na indústria. Eu também já trabalhei com qualidade. O que a gente entende por qualidade, Célia, voltado para a indústria, ele tem ali os seus processos muito bem estabelecidos, né? Então, você tem as etapas todas, os pontos de controle, inclusive o desenvolvimento de produto ele era feito dessa forma, né? Então, você ia lá, você contratava uma empresa para construir um software, essa empresa demorava 18 meses e te entregava um software que na hora que você ia usar ele não servia para nada. Não era aquilo que você tinha pedido, não era aquilo que você tinha desenhado, e aí existe uma questão muito forte do que você escopa, do que a pessoa entende e daquilo que é entregue, e aí toda essa confusão, com o advento cada vez mais do mundo da tecnologia crescendo e tudo mais, começou a ver que, desculpa pessoal, o método de desenvolvimento de produto antigo ou convencional, que é o método cascata, ele não funciona para softwares. Ele funciona para ponte, ele funciona para estrada, ele funciona para um desenvolvimento de um carro, ele funciona para uma série de outras coisas e para bens duráveis. Quando a gente está falando de software, ele não funciona e ele nunca funcionou. Ainda hoje, ele não funciona e vai continuar não funcionando, por mais que várias pessoas tentem insistir que o cascata ainda para o desenvolvimento de produtos de tecnologia possa servir, e cada vez mais vem se comprovando que não. Então, o MVP ganhou notoriedade por causa do livro do Eric Ries, tá? O The Lean Startup, que é um best-seller nos Estados Unidos, que é um livro que eu recomendo vocês que leiam, porque para quem trabalha no mundo da startup, no mundo da tecnologia, precisa entender qual que é a cabeça. E aí, Célia, você vai ver que muitos desses conceitos que esses caras trazem para o mundo da tecnologia, na verdade, a gente já conhece da indústria, tá? Eu também sou cria de chão de fábrica, né? Eu sou engenheiro e trabalhei em fábrica com controle de qualidade e tudo mais. Depois fui para desenvolvimento de produtos e fiquei lá 12 anos desenvolvendo produtos na metodologia cascata. Em 2012, quando eu terminei minha pós-graduação em gestão de projetos e produtos, estava começando a se falar na FIA, né? Eu fiz FIA, sobre as metodologias ágeis, mas não tinha, no meu curso, eu tive um overview do que eram as metodologias ágeis, não existia isso desenhado, do jeito que é hoje, nem tão pouco disseminado quanto é hoje. Mas, assim, muitas das coisas, na verdade, são ideias que vêm de lá de trás, aplicadas de maneiras diferentes, sem ter uma estrutura tão engessada quanto que é a estrutura do modelo cascata. Então, o modelo de desenvolvimento de produto ganha uma nova cara, começa com o negócio de startup a perder-se muito dinheiro, começa o negócio das brigas de área de negócio com tecnologia, então o negócio pede uma coisa e tecnologia entrega a outra, e aí começou-se a falar, cara,
tá tudo errado, precisamos de novas metodologias de desenvolvimento. Vamos trabalhar com Agile, e aí o Agile traz aí uma exigência de uma nova forma de se desenvolver produtos. E essa nova forma de se desenvolver produtos passa pelo MVP. Então, no Eric Ries, a definição dele para o MVP é que é a versão do produto que permite uma volta completa no ciclo de construir, medir e aprender com o mínimo de esforço e o menor tempo de desenvolvimento. Então, pessoal, a gente vive numa era que o time to market, o tempo para você lançar um produto, ele é tão importante ou mais do que o próprio produto em si, tá? Então, assim, o que isso quer dizer? Antigamente, existia-se um zelo muito grande, principalmente quando a gente está falando de produtos de bens duráveis, com o desenvolvimento do produto. Então, eu desenvolvi o produto, testava esse produto durante 2, 3 anos e lançava esse produto para o mercado. E o mercado meio que engolia aquilo por goela abaixo, porque era o que tinha. Hoje em dia, o mercado não é mais assim. Eu não simplesmente desenvolvo o produto e enfio goela abaixo das pessoas, principalmente quando eu estou falando de produtos e serviços digitais. A gente vive a era do UX. E aí, falando do UX no termo mais abrangente dessa palavra, tá? O termo UX, ele foi um termo cunhado em 1996, também pelos engenheiros da Apple, tá? E o termo UX, ele surgiu do conceito de usabilidade do seu produto. E a usabilidade no conceito dos caras era o seguinte: quando você compra um produto que a caixa é tão grande, por exemplo, num notebook da Apple, que ela não cabe dentro do seu carro, você já tem um problema de UX com aquele seu produto. Aquele produto que a pessoa compra e ela não consegue configurar, essa pessoa tem um puta de um problema com esse produto. Então, o UX, ele vai muito além e vai bem antes do conceito simplesmente da sua jornada enquanto cliente do produto com você, tá? E aí, esse conceito e essa lógica de, cara, tem que desenvolver centrado no cliente, o desenvolvimento caça-cata não faz mais sentido, não para esse tipo, né, de coisa ambígua, onde a gente vive num mundo cheio de incerteza, num mundo completamente... Vocês já ouviram falar da terminologia VUCA? Volátil, incerto, volatilidade, incerteza. Agora, só um segundo. Que são tantas as emoções que eu preciso ver aqui o coisa certinho, só para falar todas as letras para vocês. Vamos aqui. VUCA. Ó, volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? Esse é o conceito do mundo que a gente vive hoje. Então, na hora que vocês ouvirem falar do VUCA, é o conceito de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Pois bem, nesse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, cada vez mais difícil ter algumas previsões. E aí, quando falamos da tecnologia, nós queremos justamente ser disruptivos nas coisas que nós fazemos. E aí, quando você vai ser disruptivo, você vai ter que lidar com algumas incertezas, o que a gente falou no começo da aula, que empresários e bancos e pessoas que dão crédito não gostam muito de viver no mundo da incerteza, tá? Então, cara, o grande conceito que vocês têm que entender, talvez ele está construído nesse ciclo aqui do desenvolvimento do Eric Ries, que é assim: surge uma ideia, dessa ideia eu construo, né, aprimoro a construção e o que deve ser esse produto, desenvolvo isso como um produto, disso eu mensuro aquilo que eu preciso mensurar, eu gero dados o suficiente para que eu possa aprender, e aí, quando eu aprendo, eu tenho capacidade de gerar novas ideias e fazer esse ciclo novamente. Então, isso é um pouco parecido, ou vem também do conceito do PDCA, tá? Que é o conceito de planejamento, checar, fazer e agir, e assim por diante. Então, o mundo, pessoal,
apesar do mundo físico e do offline estar cada vez mais conectado, não somente a questão de como os dois estão conectados, mas ferramentas em que se usava no offline estão se trazendo para o online, justamente porque funcionou lá no desenvolvimento da indústria. Não funciona hoje em dia, não o todo, não funciona a parte. E qual é essa parte? A parte do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento muito engessado, aquilo que você escrevia na pedra, acabou. Antigamente, quando eu ia fazer o gerenciamento de projetos, a parte de escopo do projeto, pessoal, tinha às vezes que você recebia 200 páginas. Ninguém lê 200 páginas com carinho. Ninguém presta atenção em tudo aquilo. Coisas passam. E aí você escreveu 200 páginas. No mundo de hoje, demorou 6 meses para você escrever. Aquilo que você escreveu já não vale mais. Você começou a escrever num mundo que não tinha chat GPT e você terminou com um danado inventando uma ferramenta que já tem mais de 1 milhão de usuários usando ela e fila de espera de mais de 20 milhões de pessoas. O mundo muda. Então, não adianta eu querer escrever um produto exatamente como está na minha cabeça e achar que as pessoas vão simplesmente usar aquilo, tá? Então, o MVP, segundo o Eric Ries, ele permite uma volta completa no ciclo de construir, medir e aprender, com o mínimo de esforço e o menor tempo possível. Voltando para esse senhor simpático, que é o Steve Blank, voltando não, que ele não apareceu. Daqui a pouco vai aparecer de novo ele. Mas o Steve Blank, que é um outro entusiasta do mundo dos produtos, esse cara aqui foi investidor de várias empresas, coisas, e foi do Google também, de várias empresas de tecnologia. Ele fala que o MVP, né, o conjunto mínimo de recursos, ali, o mínimo produto viável, é uma tática de desenvolvimento para o cliente que visa reduzir o desperdício de engenharia e colocar os produtos na mão dos early evangelists mais cedo. Os early evangelists são as pessoas ali aí o conceito mesmo de evangelização, sabe? De catequizar as pessoas. Mas o conceito para o Steve Blank é que o mínimo produto viável é aquilo que você consegue jogar na mão do cliente da maneira mais rápida possível e com menor esforço e fazer com que os early evangelists usem aquele produto. E por que a gente quer que eles usem? Porque a gente quer aprender, que foi o que o Eric Ries já falou. E aqui uma outra definição do mesmo Steve Blank é que um MVP nem sempre é a menor versão e mais barata de um produto final. E aqui vem um lance que todo mundo acha que é assim. Todo mundo acha que o MVP é um produto sem várias funcionalidades. Quando, na verdade, o MVP não precisa nem ser um produto, pessoal. A gente pode rodar um MVP sem ter que construir absolutamente nada, usando ferramentas que já existem, às vezes simplesmente não usando nada e jogando uma ideia que a gente vai ver que acontece também. Uma outra definição do Jim Brinkman é que o MVP não é apenas um produto com metade dos recursos cortados, que foi o que eu acabei de falar, ou uma maneira de obter o produto pronto um pouco mais cedo. Na verdade, o MVP não tem que sequer ser um produto. Então, pessoal, a questão do MVP não ser um produto, para mim, é o que vale a aula inteira, tá? Vocês entenderem que o MVP é um processo de aprendizagem, é um processo onde, através de perguntas, através de ferramentas, através de interações, vocês vão aprender e vão tirar todas as dúvidas que possam existir sobre as dúvidas que qualquer ser humano e os homens de negócio mais incríveis têm na hora de desenvolver. Porque, assim, o desenvolvimento de produto hoje em dia, ele passa pelo cliente final. Não é mais goela abaixo. Acabou o goela abaixo. A gente vive ondas nos nossos mundos, né? Se a gente pegar o período ali pós Segunda Guerra Mundial, quando
a gente tem os períodos ali de reconstrução da indústria, os países voltando a trabalhar e tudo mais, e, né, passa a guerra, existe aquele movimento da volta dos soldados, e aí existe o boom do consumo, e uma quantidade maior de empresas vão surgindo para, né, suprir essa grande quantidade de consumo, e dinheiro sendo injetado e tudo mais. Acho que foi ali em 1950, 1960, onde começou a surgir os conceitos de marketing, tá? Desde que quando surgiu os conceitos de marketing, até surgir os conceitos de marketing, o desenvolvimento de produto, ele ficava na cabeça das pessoas que eram de produtos. Então, era engenheiro, era físico, seja lá o cara que fosse que estivesse desenvolvendo um produto, ele ia fazer um produto da cabeça dele, do jeito que ele quisesse, e enfiar em goela abaixo do cliente. Existe a famosa frase do Henry Ford, que ele falava assim, ó, os clientes podem escolher a cor do carro que eles quiserem, desde que seja preto. Então, quando lançou-se a linha de montagem dos primeiros Fords, né, o Ford T, todos os carros eram pretos. E aí as pessoas, né, pô, não tem como você trocar de cor? Não, não tem, o carro vai ser preto, só existe preto, pronto, e acabou. Hoje em dia, imagina uma empresa falar assim, eu vou desenvolver um carro e só vai ter preto. Você acha que essa empresa vai ter sucesso? Óbvio que não. Então, hoje em dia, o conceito ele parte ao contrário. E o Steve Jobs já disse isso, tem uma frase dele, inclusive, aqui nos nossos slides. Hoje, você parte do cliente para o desenvolvimento do produto, e não o contrário. Antigamente, se partia do desenvolvimento do produto até chegar no cliente final. Hoje em dia, você pega o problema, a necessidade ou o gap que existe no mercado e vem trazendo ao contrário. E aí, mais ainda faz sentido você trabalhar com MVP. Porque antes era eu que tinha na minha cabeça como eu vou desenvolver o produto. Na verdade, agora, quem tem na cabeça como quer que o produto seja é o usuário final, é o meu cliente. Então, eu tenho que perguntar hoje para a Célia, para a Zilda, para o Felipe, seja lá para quem for, como que ele quer usar o meu produto. E aí eu trago esse cliente para junto de mim e desenvolvo um produto que vai ser 1 milhão de vezes mais assertivo, que vai ter uma aderência muito maior, que eu vou gastar menos tempo de desenvolvimento, que eu vou gastar menos retrabalho e tendo a ter sucesso no mercado. Então, o que é o MVP? Agora trazendo um conceito dos mais atuais, tá, pessoal? Então, eu vim lá do conceito do Franklin Robinson, de que na cabeça do Franklin Robinson, o MVP realmente era um produto, tá? Na cabeça do Franklin Robinson, quando ele falou de MVP, ele fala que foi quando ele citou o termo MVP, ele nunca mais teve que se explicar. Foi um termo autoexplicativo. Então, ele chegou para o cliente dele e falou, a partir de agora eu vou desenvolver um produto mínimo viável para você, e aí, conforme você vai usando, a gente vai melhorando esse produto. Hoje, nos conceitos mais atuais, a gente já fala que o MVP não é mais um produto, o MVP é sim um processo de aprendizagem. E aí a Melissa Perry, que escreveu esse artigo para Harvard, que é uma das referências aí nos desenvolvimentos de produto, na era moderna e tudo mais, ela tem algumas definições muito bacanas. Então, para ela, o que é o MVP? Né? O MVP não é um produto. O MVP é um processo de investir o menor esforço para aprender. E como que a gente faz isso? A gente tem uma aprendizagem que ocorre por meio de experimentos e iterações. Concentra-se na compreensão das necessidades dos nossos clientes e a sua reação às possíveis soluções e recursos. Então, gente, o MVP é um processo de aprendizagem que ocorre através da interação e dos experimentos com os nossos clientes. Então, ele concentra-se na compreensão das necessidades dos clientes e das reações, ou seja, dos feedbacks que esses clientes possam dar às possíveis soluções e recursos que eu apresento para ele. Tá? E por que a gente faz isso? Porque quando o MVP é bem feito, o processo vai ajudar as empresas a desenvolver um produto que ressoe com seus clientes e tenha um sucesso no mercado. Pois bem, o MVP ele serve para vocês aprender o que o seu cliente no final quer, para você desenvolver com o menor tempo e esforço possível. Então, é bem coisa de preguiçoso. A gente tem que ser preguiçoso e mão de vaca.
para testar produtos, pessoal. E a gente tem que ser rápido e dinâmico. Então, quem falha mais rápido, gasta menos para falhar, gasta menos para aprender. E o intuito aqui é justamente gerar falhas e derrubar certezas. Porque quando nós vamos desenvolver o produto, então a Zilda tem lá uma ideia mirabolante. Se você perguntar para a Zilda sobre a ideia do produto dela, existe aquele negócio da cria e do criador, sabe? Então, assim, a tendência da Zilda defender o produto dela até o final, por mais que você comece a marretar ele e mostrar para ela que, olha, a sua criatura não é tão bonita quanto você imagina, Zilda, ela vai começar a pegar para o seu lado pessoal. Aí, então, é o Felipe analisando a Zilda. Aí a Zilda começa, olha, eu tive a ideia da minha vida, e a Zilda, para ela apresentar essa ideia para alguém, principalmente numa banca de investidor, ela já apresentou ali, né, para os 3 trouxas que a gente chama, né, que é os FFFs, Families, Friends and Folks, né? Então, você começa na família. Se você conseguiu enganar uns tontos ali na família, você fala, opa! O tio Carlão já comprou a ideia. O meu amigo Pedrinho falou que eu sou um gênio. E a Maria ficou com inveja, que é a minha prima do interior. Ah, ótimo, eu estou no caminho certo. Na hora que vão mostrar, e aí a Zilda vai para uma mesa de negócios, aí né, o cara começa a marretar a ideia dela e fala, pô, Zilda, você pensou nisso aqui? Aí a Zilda não tinha pensado naquilo. Aí, não. Mas ela também não quer abrir mão. Ela fala, não, pensei, porque, né? Não, claro, isso a gente vai passar, fica tranquilo. Ah, mas aí vem o outro e fala, ô Zilda, você pensou nisso, nisso e nisso? Aí começa, faz meia dúzia de perguntas, o negócio da Zilda, que era lindo e maravilhoso, que ela ficar rica e milionária, vai por água abaixo. E ainda bem que vai por água abaixo, né? Porque imagina a Zilda ir lá pegar o dinheirinho da família toda, dos amigos e tudo mais, todo mundo compra a ideia dela, ela vai lá, lança um negócio e fala em todo mundo. Inclusive ela. Então, assim, o MVP, ele vem justamente para evitar esse tipo de coisa, porque estava acontecendo cada vez com mais recorrência. E essa irresponsabilidade com o dinheiro e com o que se faz, e principalmente no mundo da tecnologia, onde, né, muitas vezes o desenvolvimento do produto ele gasta 3, 4 vezes mais o tempo do que gastaria normalmente, do que é previsto, do que é escopado no começo, ou ali orçado, mensurado no momento do orçamento, começou a ver de tipo, cara, a gente está viajando, estamos fazendo completamente errado, é melhor a gente fazer de uma outra forma. Então, o MVP, ele é essa outra forma de se fazer. É a forma de você testar rápido, testar com pouco dinheiro e você ter certeza das suas incertezas. Porque, de novo, toda vez que você vai para uma mesa, para uma negociação, ou que você vai defender uma ideia, ou que você o dono de uma empresa empreendendo, ou mesmo você, um empreendedor dentro da sua própria empresa, e vai defender uma ideia que está passando para o seu chefe, ou alguma coisa do tipo, o que você tem que pensar é o que eu vou fazer para testar essa minha ideia, por mais mirabolante que ela seja. Porque, assim, os caras que têm ideias mais geniais, eles têm um monte de dúvida. E todos os caras que fizeram coisas grandes, eles tinham muitas dúvidas. Por isso que eles começaram pequeno, testando, e não existe a bala de prata. O que existe são testes e você conseguir saber qual caminho que a coisa vai. Então, novamente, não é aceito hoje em dia mais você acordar e ter ideia brilhante, pegar lá dinheiro de sei lá quem e fazer aquilo, porque simplesmente você vai dar com burros na água. Cada vez mais, o cliente tem que ser respeitado. O cliente é o centro das atenções. Uma empresa, pessoal, ela só sobrevive de clientes, tá? Hoje em dia o negócio das startups, do dinheiro infinito, cash burn, trazer cliente com um CAC maior do que o LTV, essas loucuras todas acabaram, pessoal. Não tem mais dinheiro assim. Tá? Há 3, 4 anos atrás, estava assim. Hoje em dia não está mais. Ali no 2020, ainda no período da pandemia, as empresas de tecnologia explodiram.
E aí depois todo mundo volta, puta, pera, eu acho que a gente fez alguma cagadinha aqui no meio do caminho. E por quê? Porque não existe, não é sustentável um negócio onde você tem um custo para adquirir clientes que é muito maior do que do que a receita que seu cliente vai trazer. Então, essa questão do CAC do LTV, o que é o CAC, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, o CAC é o custo de aquisição do cliente. E o LTV é o Lifetime Value. Então, assim, quanto me custa para trazer um cliente novo? Essa métrica, para vocês todos que estão aqui, CAC, essa palavra nunca mais vai sair da cabeça de vocês. CAC, custo de aquisição de clientes. Essa é uma das métricas mais importantes para você saber se seu negócio vai ficar de pé ou não. Aí tem uma outra letrinha que é o LTV, que é o Lifetime Value. Que significa? Durante o período que eu vou ter essa pessoa, esse cliente comigo, então imagina lá que para eu trazer um cliente novo para a minha base de clientes, me custa R$1.000. E aí esse cliente vai ficar comigo como cliente quanto tempo? Geralmente os clientes ficam comigo durante 2 anos. Tá, durante 2 anos, quanto esse cliente te gera de retorno? Ele me gera de retorno R$500. Então, cara, faz sentido eu gastar 1.000 para trazer um cliente que durante 2 anos vai me dar 500 de retorno? Esse negócio não para de pé. Esse tipo de conta, pessoal, os investidores eles fazem em 2 segundos. Na hora que eles te perguntam quanto que é o CAC, quanto que é o LTV, eles já fazem um pelo outro, eles já sabem se o seu negócio para de pé ou não. Então, por exemplo, qual que é o grande lance dos bancos digitais? Então, Nubank, Banco Inter, Banco Next, C6, todos esses caras. Por que que eles não conseguem valer a mesma coisa que vale... Vamos pegar o Nubank. O Nubank tem a mesma quantidade de clientes que tem o Itaú. O Itaú, ele vale muito mais do que o Nubank. Né? O Nubank deu aquela explosão no IPO, devolveu tudo. E por quê? Porque, cara, o Itaú tem um lifetime value com o cliente dele infinitamente maior do que o Nubank. Porque o Itaú ganha no crédito, o Itaú tem crédito imobiliário, o cara tem seguro, o cara tem não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, ganha com um empréstimo para a empresa, ganha com uma série de coisas. Ao passo que o Nubank, ele tem um público onde ele não consegue gerar receita. Ele não cobra pela conta, o cartão de crédito tem um limite de R$400, ele não oferece, tipo, crédito imobiliário, que é onde os caras ganham dinheiro, ele não oferece limite, né, do crédito rotativo, lá, o limite da conta, ele não oferece nada disso, que é onde os bancos ganham dinheiro. O Banco Inter é a mesma coisa. O Banco Inter hoje ele tem um CAC relativamente baixo, custa R$38 para o Inter adquirir um novo cliente. Só que o cliente do Inter dá lá, sei lá, R$40 por ano de retorno para o Inter. Então a conta não fecha. Enquanto esses bancos digitais não conseguirem começar a gerar receita realmente grande em cima dos clientes, eles vão ficar sempre nessa de valer menos, ser sempre uma aposta, ter uma base de clientes muito grande, onde você não consegue monetizar. Então, aí a gente já entrou um pouquinho mais no conceito do negócio como um todo, mas eu, inclusive, pedi para a Débora para eu ter esse papo com vocês. Porque, assim, a questão do produto, e aqui a gente está... mas, professor, o curso é de produto. Cara, vocês como produto, se a cabeça de vocês for produto, e aí na hora que eu falo produto, pessoal, expandam produto para produtos e serviços, tá? Sempre que a gente estiver falando de produto, um corte de cabelo é um produto, e no final de tudo é um serviço. Uma consulta de uma psicóloga, ela é um produto, prestado através de uma forma de um serviço, tá? Então, assim, o conceito de produto, as pessoas têm que abranger que eu, como produto, como pensador deste negócio, saindo do âmbito da execução e pensando como estratégia, eu preciso saber se meu produto atende às necessidades do mercado, se aquilo realmente vai ser usado. E se vai ser usado por quantas pessoas? Por quantas vezes?
Como que eu vou monetizar? Como que eu vou fazer? Ah, isso é só para os caras de negócio? Cara, você como produto, você tem a obrigação de entrar nesse bolo, né? E aí começam a surgir ali as outras letrinhas, né? Porque antes falava só de Product Owner, hoje a gente já está falando muito de PMM, né? Que são Product Marketing Manager, que é os caras que pensam no produto mais voltado para a questão do marketing, o owner fica ali com uma questão mais de ser dono do produto em si. Já tem empresa que está as duas posições atuando em produtos semelhantes. Então, um cara olha com um viés mais técnico, o outro olha com um viés mais de negócio. Aqui a gente está falando do todo. Então, assim, o produto, vocês têm que ter na cabeça de vocês que o produto, na verdade, é a empresa no final de tudo. Então, se aquele produto ou serviço, que é a forma como a empresa monetiza, ele não tiver de acordo com as necessidades, os gaps ou aquilo que a gente for fazer, a empresa não vai parar de pé. Zilda, você levantou a mão. Isso. Nessa jornada de embriões para incubados na Coru, surgiu a oportunidade de atendermos uma stakeholder da parceira da Coru, darmos continuidade no projeto de aceleração. E a nossa grande dúvida hoje é saber como monetizar esse valor para ela, porque ela é uma OSC, ela tem também dificuldades de capitalizar isso, ela tem grandes sonhos. Nós também estamos em busca dessa grande oportunidade de mostrarmos o nosso desempenho, as nossas potencialidades. E lógico que ninguém quer ser obra social de ninguém, nós não queremos ser dela e ela também não quer ser nossa. Então, assim, onde chegar nesse meio termo? Você tem, assim, alguma fórmula para nós pensarmos? A gente já cogitou, por exemplo, quantas horas do marketing, né, o valor de hora do desenvolvedor da landing page, o desenvolvedor, a pessoa que vai trabalhar quantas horas ela levou para projetar aquele conteúdo do LinkedIn que é mais específico, que tem uma voz mais diferenciada e tudo mais. Então, realmente nós estamos perdidos nessa hora de desenvolver esse valor para Vocês cliente. estão falando do projeto já que vocês vão trabalhar, é isso? É um anterior, É um anterior? isso. Ela gostou Tá, muito do nosso desenvolvimento, chamou, e ela tem esse desejo de ter os incubados, né, na OSC dela. Então, é uma oportunidade de nós tentarmos essa assessoria. Mas, assim, como começar, né? entendi. Monetizando isso. Tá, eu precisaria entender mais no detalhe. Vocês querem entrar nesse detalhe? Você topa, Célia? Você tem esse tempo, Roberto? Porque senão também a gente A pode gente, chamar não, depois. assim, ó, eu tenho duas aulas com vocês. A segunda aula, na outra turma, pelo menos, a gente ficou mais focado no trabalho de vocês em si. Passamos toda a matéria na primeira, Uhum. e aí na segunda a gente fez um trabalho muito mais hands-on, sabe? Porque eles tinham um projeto para entregar. Por isso que eu estou perguntando para vocês se vocês têm, se é já sobre o projeto, que eu ia Tá. falar para a gente deixar na segunda aula para a gente só fazer o projeto se vocês quiserem. A gente entra ali numa parte de cases novamente, e aí depois a gente entraria na parte do projeto e a gente poderia discutir vários outros projetos aí nisso. Ah, então acho que sim, né, Célia? Melhor deixar para Quando mais. vai ser a próxima aula? Quinta-feira. Ah, tá Então, ótimo. Sim, tá bom, então, Roberto. A gente leva para você depois esse case melhor detalhado. O que você precisaria saber dos detalhes para a gente preparar? tudo, tudo que tiver É? na cabeça de A gente vocês. Mas apresenta assim, para você, então, o que que... aí vocês me apresentam o conceito global do negócio e aí a gente vai discutindo ali no calor. Beleza, então. Obrigadão. Beleza. O meu processo Então, criativo ele funciona sob pressão. oh, que bom, nós vamos te pressionar muito, então. Boa, eu adoro. Obrigada. Show. Então, pessoal, só para gente finalizar essa questão. Essas questões, né, de novo, aqui a gente abrir a cabeça de vocês no conceito do MVP é o seguinte: vocês, o que que a gente vai aprender? Aonde que a gente quer chegar? Então, assim, né? O que que a gente vai fazer? Qual é o grande estalo? Qual é a inovação? Qual é o awareness que eu tive? Qual foi a minha grande ideia? O que que surgiu? Eu acho
que existe um gap para fazer marmitas de cachorro gourmet, tá? Então, acordei com a ideia de que eu vou fazer marmitas de cachorro gourmet. Existe mercado para marmita de cachorro gourmet? Pô, se existe mercado para o cara pagar 600 pau numa coleira da Z-Dog, existe mercado para marmita gourmet de cachorro. Não tem a menor dúvida, né? Quantas pessoas vão aderir à marmita gourmet do cachorro? Aí eu já não sei. Aí a gente vai ter que testar. E aí, como que eu testo isso? Eu vou lá, compro todos os equipamentos industriais da face da Terra, monto uma cozinha super Master Blaster, contrato uma veterinária para ver se a comida que eu estou preparando para o cachorro tá ok. Aí eu contrato um chefe de cozinha para preparar a comida gourmet do cachorro. Aí eu faço um site super bacana, gasto 15 mil reais de identidade visual com uma agência de branding fenomenal, compro o meu domínio, faço um projeto de e-commerce com mais uma agência bacana, e aí eu descubro no final de tudo que eu vou ter mercado para 1.000 cachorros, que para mim trazer um dono de cachorro me custa R$1.000, e que as marmitinhas no final de 12 meses me deixa ali de lucro R$200. Valeu a pena eu ter gasto R$200 mil para fazer esse testezinho? Porque a minha ideia de fazer marmita para cachorro é mirabolante, e 3 pessoas falaram para mim que eu sou um gênio, não adianta de nada, né? O que te adianta é o seguinte: ó, eu vou fazer marmita gourmet para cachorro. Então eu vou lá, pego meia dúzia de pessoas loucas com pet lovers e que são do nicho que eu acho, preparo uma comida na minha casa, com o fogão que eu tenho, com a comida que eu achei, procuro os dados de quantas calorias tem numa carne moída de, sei lá, de patinho no Google e monto uma tabela nutricional eu mesmo. Vou lá e testo. Por onde eu vou vender? Pelo WhatsApp. Como que a pessoa vai me pagar? Por Pix. Quem que vai fazer a identidade visual? Inteligência artificial. Eu entro no Google, vou lá, gerador de logo. Aí vai ter um monte de inteligência artificial que cria o logo para você. Vocês criam... O que você quer fazer? Cachorro, como vai chamar? Au 5 estrelas. Aí joga lá o Au 5 estrelas, ele vai te dar 112 opções de logo, você escolhe uma, joga aquilo lá e testa. Então, o jeito de se fazer negócio é assim hoje em dia, e não do primeiro modalidade que eu expliquei. E antigamente só se existia esse jeito, pessoal. As pessoas achavam que para empreender eu ia ter que fazer tudo, né, nos mínimos detalhes. E as pessoas, inclusive eu já deixei muito dinheiro na mesa com os meus achismos, com as minhas certezas, que se provaram que eu não sabia de nada. E assim, eu espero que vocês não façam os mesmos erros, né? Aprendam com a minha dor e com a dor de trocentas outras pessoas que perderam muito dinheiro com recursos que nunca foram utilizados. Eu sempre conto, na outra turma eu contei, eu tinha uma startup onde eu bati o pé, pessoal, tinha uma funcionalidade que eu queria que tivesse no nosso sistema. Mas, olha, eu sou chato. Então, assim, eu fui lá e eu convenci um monte de pessoas que aquilo que estava na minha cabeça era o certo a ser feito. Fizeram. A gente gastou uns 120 pau e não serviu para nada. Ninguém usou. Sim. Tipo, eu tenho que engolir isso até hoje. Isso aconteceu em 2018, 19, sei lá, os caras jogam na minha cara até hoje. Eu espero que vocês não passem por isso. E por quê? Simplesmente porque na minha cabeça, e eu era o CEO da startup, eu tinha certeza absoluta de que aquele caminho ali era caminho, porque eu era foda pra caralho, eu conheço o mercado, como que vocês não estão me ouvindo? Me escutem, eu sei tudo, eu manjo demais. Como vocês não vão me ouvir? Vai dar certo. Daí vai lá, só perdemos dinheiro, não serviu de nada, o nosso sistema ficou pior do que era, a gente jogou tudo fora e voltou da forma que era antes. Então,
E por que eu fiz isso? Porque eu fiz alguma coisa não trabalhando no conceito de MVP, eu fiz alguma coisa trabalhando no conceito da minha cabeça de bagre de achar que eu era o dono da razão e que aquilo deveria ser feito porque eu queria que fosse feito daquela forma. Vamos lá, Célia. Ah, que é bem triste também, hein? Vamos lá. Um dos nossos empreendimentos foi uma empresa de injeção plástica. Era uma indústria, na verdade, né? A gente tinha 100 funcionários na ocasião e estava indo relativamente bem. Aí lançaram a S10. Nós trabalhávamos para a indústria automobilística. Eu pensei grande. A gente injetava a porta da S10. Eu vou fazer um molde da S10, da porta, vou fazer uma área específica só para a porta da S10 e vou estourar a boca do balão. E fiz. E joguei tudo no lixo porque eles mudaram o modelo da porta de uma hora para outra. Eu fiquei com o molde, que não vale nada, é ferro, né? Vale o peso em ferro. Sim. E um espaço maravilhoso para fazer isso, um monte de funcionário. Simplesmente mudou, porque eu achei que eu ia bombar. E, ó, quebrei legal. Então, de fato, é melhor pensar melhor antes de fazer essas loucuras, né? Com certeza, Célia. Hoje em dia, é assim, aprendemos com as lições, tá? Eu acho que as pessoas têm que ouvir, porque, infelizmente, o mundo, hoje em dia, ele não comporta mais a era dos palpiteiros acabou, pessoal. E o que não falta é palpiteiro. Eu mesmo me coloco em um direto, eu gosto de dar uns palpites, eu falo, cara, isso que eu tô falando agora é só um palpite, me perdoem. Porque, assim, uma coisa é uma informação embasada em dados, a outra é um achismo. Essa explicação que eu dei para vocês aí dessa cagada que eu fiz, ela era um achismo só. Eu não tinha dado de nada, eu não tinha perguntado para ninguém aquilo lá. Eu, de conversas e da experiência que eu tinha na indústria, eu achava que era aquilo que as pessoas precisavam para mudar o mundo, assim, delas. E as pessoas simplesmente olharam para aquilo e não, isso não muda nada. E aí, onde que está o grande lance da coisa? Pessoal, as pessoas, elas só usam um determinado produto ou uma determinada coisa se elas percebem valor naquilo que elas estão usando, comprando ou fazendo. Então, o porquê que o MVP ele não é o menor produto possível ou um produto sem funcionalidade nem nada, ele é um processo. Porque, assim, o core business no final que você quer atingir, o trabalho que você quer fazer, você tem que saber se, na verdade, aquilo lá é um problema para as pessoas. Então, vamos voltar no exemplo da marmita gourmet de cachorro, tá? Assim, é um problema para as pessoas hoje em dia não ter uma marmita gourmet para o cachorro dela? Porque, assim, cachorro come o tijolo, come... Tá? Ah, é cachorro de madame. Cara, pode ser o cachorro da madame que for. Se você deixar lá um bifão cru no chão, aquele cachorro vai lá dar uma cheirada e vai morder. Ele vai beber água do mesmo jeito, ele vai comer ração, um tem intolerância, um tem isso, um tem aquilo, mas de uma maneira geral ele não é uma pessoa aonde ela consegue perceber nuances de uma comida preparada por um chefe de cozinha ou uma comida preparada por uma pessoa comum que acompanhou uma receita ali pela internet. O grande lance do negócio, a gente tem sempre que entender qual é a proposta de valor daquele negócio, né? E muitas vezes você vai mirar em uma coisa e você pode acertar em outra. Tem diversos casos, né, de empresa que achou que ia para um caminho e na hora que ela viu, ela acabou indo para outro caminho e acabou acertando em outro lugar. Mas o grande lance é qual é a proposta de valor? O porquê que meu cliente vai aderir ao meu produto? O que eu trago de benefício para ele? E aí,
ele acha que o benefício que eu estou falando, que eu vou trazer para ele, é um benefício? Porque, assim, muitas vezes eu estou achando que eu estou salvando a vida do cara. E muitas vezes, tipo, não. Então, tem, né, o cozinha é muito assim, tem diversos utensílios lindos e maravilhosos que as pessoas muitas vezes não usam simplesmente porque ela não percebe o valor. Então, eu preciso, cara, separar a clara do ovo, né, a clara da gema. Tem uns separadores fantásticos. Cara, 99% da população quebra o ovo do lado, vai lá, joga de um lado para o outro, escorre, o negócio escorreu, joga a gema fora e acabou. É realmente um problema para as pessoas a separação? Para as pessoas comuns, não. Na indústria, onde, né, separa clara de gema para fazer clara em caixinhas pasteurizadas e a gema vender para a indústria de quindim, faz sentido. Agora, para as pessoas comuns, será que faz sentido? Então, o grande lance do MVP é a gente ter certeza que o meu produto vai atingir a necessidade que eu estou achando que eu vou atingir. E aí, para fazer isso, eu posso fazer de uma maneira muito simples. Eu posso simplesmente testar o meu core, aquilo que eu espero fazer. E aí, esse teste pode ser um teste mais rebuscado, ou ele pode nem ser um teste. A gente vai ver aqui que tem o tal do smoking test. É aquele famoso teste eu vou lançar. Isso acontece muito com infoproduto. Pessoal, eu vou lançar aqui um curso de, sei lá, como utilizar, vamos pegar a onda aí do chat GPT para melhorar o seu trabalho. Aí o cara vai lá, lança isso numa landing page, vê quantas pessoas vão aderir àquele curso dele. Ele só pode ter falado, tá? E aí teve aderência. 15 pessoas vão comprar meu curso e vão pagar 15 mil reais cada uma. Eu tenho aqui 15 pau. Eu vou montar agora o treinamento. Você vai lá, pede 2 semanas para a pessoa, monta o treinamento e entrega o curso. Só que para você fazer o MVP, você gastou com uma landing page. E hoje em dia, para você fazer uma landing page, tem um monte de ferramenta gratuita na internet. Você faz sozinho. Então, quanto vai te custar para você testar essa sua ideia mirabolante de fazer um curso de chat GPT? Vai te custar 15 minutos de fazer uma landing page na internet e disseminar aquilo, talvez com marketing. Aí uma pessoa quiser fazer uma coisa mais rebuscada, ou não, ela pode disseminar aquilo, por exemplo, dentro de uma comunidade de pessoas que trabalham com marketing de conteúdo e que se interessam por aquele curso que ela vai fazer, tá? Então, pessoal, o MVP, de novo, ele é um processo, ele não é um produto. Ele pode ser feito de várias formas. Ele é uma metodologia de se trabalhar. Ele é um formato, ele é um framework de trabalho para você desenvolver produtos. Para desenvolver produtos, negócios, serviços, seja lá o que for. Entrando um pouquinho no detalhe das letrinhas, só para a gente entrar nessa sopa, desmembrando, né? Então, um M vem do mínimo, e o mínimo é algo que é compacto, incompleto, que não tem todas as funcionalidades e capacidades do que o produto final terá. Ele é apenas o core, em sua essência, o mínimo necessário para gerar a possibilidade de obtermos algumas respostas para as perguntas que temos que responder, tá? Então, o conceito de mínimo aqui, ele é para ser realmente incompleto, ele é para ser compacto, ele não tem que ter todas as funcionalidades, ele só tem que ter o core. O que é o core, pessoal? O core é aquilo que é. Então, assim, eu vou construir um e-commerce. Qual que é o core do e-commerce? Fazer transações online. Aí a pessoa vai lá e constrói um e-commerce que não dá para pagar online. Porra, isso não é um teste do core do negócio. Você precisa entender que eu estou fazendo um e-commerce de marmita gourmet, não, que essa vai pegar no conceito. Eu vou fazer um e-commerce de, sei lá, bonecas personalizadas. Será que as pessoas vão comprar isso pela internet? Tem alguns cases? Não tem? Não tem. Alguma coisa completamente nova. Deixa eu testar, então. Deixa eu ver como que vai ser a compra. E aí o processo de compra, como vai ser? Ela vai ter que escolher tamanho, vai ter que fazer isso, aquilo, blá, blá, blá. Eu estou vendendo boneco. O meu core é vender boneca. Então, eu tenho que ter o olhar
para a essência daquilo que eu sou. E o ponto é que tem pessoas que elas não entendem qual é a essência do negócio dela, né? A essência, por exemplo, de um mercado de bairro é atender necessidades básicas de uma maneira rápida, tá? Então, a pessoa que se desloca até o mercado do bairro, ela não vai lá com a intenção de pagar o melhor preço. Então, preço no mercado de bairro, ele não é um fator decisório. O fator decisório é, obviamente, você não pode ter um preço extremamente discrepante, mas você tem que ter os produtos que as pessoas buscam no mercado de bairro. Então, assim, aí você vai lá no mercadinho de bairro, falta, por exemplo, 1 quilo de açúcar, mas o cara tem pendurado lá, sei lá, um pneu de carro. Aí você fala, cara, pneu, o cara não vai comprar no mercadinho da vila. Quem vai comprar no mercadinho da vila dele ali vai ser açúcar, óleo, pasta de dente, absorvente, papel higiênico, desodorante, um chinelo, alguma coisa, né? E Havaianas, que estourou a dele. Essas coisas vão vender no mercadinho. Coisas maiores não precisa ter. Então, o core do mercadinho é atender necessidades básicas. Esse é o core da coisa. E eu atender as necessidades básicas, se você tem os produtos corretos, o preço não é o seu principal core. Diferente do atacadão, do açaí. Qual que é o core do atacadão e do açaí? É preço. As pessoas vão lá buscar preço. É por isso que a loja é feia pra cacete. Ela não precisa ser bonita. O produto tá lá pendurado dentro de pallet, enfiado na caixa, nego rasga o negócio, o chão é cinza bruto, não tem estoque, o estoque é em cima da cabeça do pessoal, é aproveitamento operacional. Mas ninguém está indo ali achar a loja linda e maravilhosa. Você quer achar a loja linda e maravilhosa? Vai no Saint Marché. Vai no Pão de Açúcar. Lá a loja tem que ser linda e maravilhosa, porque lá as pessoas vão ter uma experiência de compra, elas são, ou é um outro tipo de compra, é um outro público, é uma outra coisa. Então, o core, a essência da empresa, ela é fator determinante para saber que tipo de MVP e que tipo de processo que você vai rodar. Eu dei um exemplo aqui de supermercados. Estamos falando do mesmo ramo de negócio. Só que um tem como core vender preço, o outro tem como core vender experiência, tá? Então, essa diferenciação tem que ser feita. E quando a gente está falando de um MVP, o seu mínimo aqui, ele tem que representar o core da sua empresa, o core do seu produto, o core do seu negócio. Viável. Tem que ser alguma coisa que realmente tenha a ideia de funcionar, tá? Tirando o nosso querido Elon Musk, que é fora da casinha, que falou que ia dar ré no foguete, deu mesmo, todo mundo deu risada, falou que era inviável, aí falou, não é viável e eu vou fazer, e fez. A maioria das ideias ela tem que passar por um crivo de viabilidade ou não. E aí são dois tipos de viabilidade, a viabilidade de se construir e a viabilidade de você escalar e replicar aquilo que você fez. Então, é possível eu fazer sei lá, um anel customizado que vai com uma assinatura num grão de arroz, num tamanho de um grão de arroz de ouro, que a pessoa vai lá e escreve com a... Cara, beleza, é lindo, maravilhoso. Isso é viável fazer em escala? Eu consigo replicar? Você vai vender quantos disso? 1 por ano? Então, cara, não é viável. Não é um modelo de negócio escalável, não é um modelo de negócio sustentável, é um negócio artesanal, busca outro caminho, porque isso não é negócio. Isso talvez seja uma arte, alguma coisa do tipo. Você tem que trabalhar de outra forma. Então, o viável é possível construir? Sim. Ok. E é possível replicar essa construção? É possível escalar? É possível transformar isso de uma maneira onde eu consiga ganhar escala e transformar isso num negócio? Se sim, a gente consegue seguir, se não, eu já corto. E por último, o produto. O produto ele tem que ser, ele pode ser tanto produto como serviço, mas ele é a ideia que você planeja testar. Então, assim, o importante é ele ser algo que seja capaz de permitir capturar dados, realizar testes e análises através da interação real, atitudes, comportamentos e do feedback dos prováveis usuários. Então, assim, pessoal, empresas como o Facebook, né, o Meta, esses caras,
eles vivem MVP. Então, aqui fica a primeira dica. Todo e qualquer produto digital, ele é um MVP. Ele nunca vai acabar. O Facebook, ele lança atualizações diárias, o Instagram lança atualizações diárias, o Google lança atualizações diárias, o TikTok lança, o Spotify lança, o Airbnb lança, o Uber lança, todo mundo lança. Porque a todo momento o produto tem que estar sendo melhorado. Toda hora surge um requerimento novo, toda hora surge uma forma de construir nova, toda hora surge uma necessidade nova. Então, esses produtos eles nunca estão finalizados. Então, o conceito também dos produtos de tecnologia por si só é que ele é um MVP eterno. O dia que você parou, você ficou para trás. Tipo um Orkut da vida, né? Que tinha um mercado enorme e simplesmente parou e foi completamente engolido pelo Facebook. Tá? Pois bem. Então, por que a gente faz o MVP? Para que serve? A gente já falou muitas vezes, mas o objetivo é a gente construir um produto que atenda às necessidades do cliente e tenha um sucesso no mercado. Então, o processo do MVP visa reduzir o risco do processo, do desenvolvimento, evitando ou mitigando o lançamento de um produto ou de uma solução que não atenda às necessidades do cliente. E aí, pessoal, eu vou pedir perdão para vocês que esses slides não estão no material de vocês e eles estão em inglês, porque eu acabei de colocar. Mas eu vou traduzir e vou pedir para a menina mandar para vocês isso novo, tá? Mas eu achei bacana a gente trazer, porque assim, em 2019, eu fiz uma extensão de MBA na Babson College. A Babson College ela é considerada uma das maiores faculdades de empreendedorismo do mundo, tá? Ela fica ali na região de Boston, então ela está no ecossistema entre Harvard, MIT e Babson, que fica num conglomerado ali cheio de faculdades tops e tudo mais. Boston é o centro intelectual dos Estados Unidos, né? E aí eu fui fazer um curso lá, uma imersão, uma extensão de MBA, e a imersão é justamente voltada para inovações e empreendedorismo. E aí eu tive uma aula com esse professor que chama Jay Rall, é um indiano fantástico, assim, aqueles caras fora da casinha. Ele deu uma aula de 2 horas desconstruindo Steve Jobs, que, puta, foi uma das aulas mais sensacionais que eu já vi. E aí ele traz... Ele deu uma aula falando sobre inovação e as oportunidades de inovação, e aí ele, no final da aula, ele aterriza nesses slides aqui que eu quero dividir com vocês, né? E qual que é o lance? O que ele fala que fica de lições aprendidas das inovações que deram certo e das empresas que deram certo? Ele constrói esse triângulo, onde numa ponta a gente tem estratégia, na outra a inovação, e na outra a gente tem um espírito empreendedor, né? Então, assim, um espírito de inovação, de liderança voltado à inovação. E no meio disso tudo, a cultura do negócio. E aí, aqui está a frasezinha que eu falei do Steve Jobs, tá? Que também eu vou traduzir, deve ter essa mesma falta aqui em português. Mas, assim, o que Steve Jobs fala? Que a gente tem que começar da experiência do cliente e trabalhar de volta para a tecnologia, e não no caminho ao contrário. Então, é justamente o que eu estava falando para vocês. Os modelos antigos de desenvolvimento de produtos, e aí falando de qualquer tipo de produto, ele era um movimento que saía da indústria para o mercado. E hoje em dia o conceito é mercado para a indústria. E aí entende indústria, nesse caso, indústria produtora de software ou de produtos digitais, serviços digitais. Então, o desenvolvimento, pessoal, ele tem que surgir de vocês olhando para o cliente de vocês. Obviamente que a ideia de negócio, ela vai partir de vocês e daquilo que vocês olham e enxergam como uma oportunidade. Agora, quem valida a sua ideia é quem você está falando que tem aquele problema. Porque, assim, as pessoas só compram por 2 coisas. Problema e necessidade. Né? Então, assim, eu tenho um problema
ou eu tenho uma necessidade. Eu tenho um problema que eu não gosto mais do meu carro, eu quero trocar de carro. Isso é um problema. Você não gosta do carro, você quer trocar de carro. Existe aquela pessoa que tem a necessidade de ter um carro, porque ela depende desse carro para se deslocar, levar a família para um lado, para o outro, bababá. Às vezes tem um parente doente que fica por conta daquele carro, e aí o carro quebrou, ela também precisa trocar aquele carro. São duas pessoas que, em teoria, são potenciais compradoras de um carro, porém têm necessidades e estão em momentos completamente diferentes da vida. Quando eu estou fazendo essa questão do carro, que já é uma coisa comum, que eu estou no mercado, que é no mercado já estabelecido, que varia pouco, mas eu sei que no Brasil todo ano 2,5 milhões de carros vão ser produzidos, ele fica um pouco mais fácil da gente desenhar o produto e fazer as coisas acontecerem. Mas quando eu estou no mercado, onde eu estou desenvolvendo marmita gourmet para cachorro, eu não sei quantas pessoas vão comprar marmita gourmet para cachorro. Eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei isso. E é exatamente igual às mesmas dúvidas que surgem quando eu estou falando de produtos digitais. Quantas pessoas vão aderir ao meu produto? Quantas pessoas vão baixar meu aplicativo? Quantas pessoas vão ver o meu curso? E o meu curso vai ser para quê? Eu vendo o curso do quê? No final, elas estão buscando o quê? Empoderamento? Porque, assim, uma mulher, quando ela compra uma bolsa da Chanel ou uma bolsa da Louis Vuitton, a última coisa que ela está fazendo é comprar a bolsa. Eu dei aula para vocês no dei, né? Na aceleração. E eu dei esse exemplo da bolsa já para vocês. Cara, as bolsas, tudo que é artigo de luxo, a gente sabe que a última coisa que a pessoa está comprando é realmente o artigo, né? Ela está comprando tudo aquilo que traz ao redor. Então, assim, uma mulher com a bolsa da Chanel, ela já subiu o grau, ela já saiu da base comum e ela agora está em outro patamar, onde outras mulheres admiram ela porque ela está com uma bolsa da Louis Vuitton. Ah, eu não admiro. Tá bom, eu sei, você não, mas as outras 99% das outras mulheres admiram, tudo bem, você pode achar que é horrível, mas assim, esse mercado, ele só existe, ele só é pujante justamente por causa disso, porque as pessoas, aquelas que desdenham são as que mais querem comprar. Então, ele funciona porque a mulher que compra a bolsa da Chanel, ela não está comprando uma bolsa, ela está comprando todas as outras coisas que aquela bolsa proporciona. Porque bolsa por bolsa, ela poderia comprar uma da Santa Lola numa promoção ali da Dafit por R$199. Mas aí ela vai cair na vala comum das mulheres. Então, ela não quer a bolsa da Chanel. Ela quer uma Chanel. Aí, e tudo que a Chanel vai trazer. As pessoas, quando compram produtos, a maioria das vezes, ela quer fazer isso. Então, assim, o seu produto, seja ele qual for, para que ele está sendo utilizado? Qual é o intuito que as pessoas compram ele? Qual é o valor que a pessoa percebe no momento que ela está utilizando, fazendo uso do seu serviço ou do seu produto? E aí a grande pergunta que a gente deve fazer é: se eu tirar este produto da pessoa, ela vai conseguir viver sem ele hoje em dia? Então, fazendo uma pergunta aqui, se eu tirar da gente os nossos smartphones, hoje, vou tirar da Zilda do smartphone dela, a Zilda vai conseguir sobreviver no mundo de hoje? De negócio, de ambiente corporativo e blá, blá, blá? Já viu alguma pessoa que faz negócio e fala assim, eu não tenho telefone celular? Você fala comigo só na telefone da mesa, ou então você me manda uma carta, porque e-mail eu também não tenho. Se alguém acha que é possível manter relação com uma pessoa assim, não. Não existe, não vai ter. Então, assim, o grande lance o telefone, ele é indispensável. Ele é 100% indispensável. Será que se eu tirar a Coca-Cola da vida da Zilda, o mundo dela vai acabar ou não? Puta, acabou a Coca-Cola no mundo. Não, o nego vai reclamar um pouco, tal, mas assim, né?
Beleza, vamos tomar suco, vamos tomar água com gás, vamos fazer alguma coisa, a vida segue. Talvez eu tenha a saúde até um pouco melhor. Agora, o telefone já é uma ferramenta que eu não consigo viver mais sem, porque hoje ela já virou uma ferramenta de trabalho, enfim, a gente não consegue mais se desfazer dela. O mundo dos negócios e dos produtos, eles são exatamente iguais. Eu atendo algumas necessidades, eu resolvo alguns problemas. Quais são eles? E no fundo, no final de tudo, o que é que a pessoa percebe de valor? E a gente é isso que a gente tem que entender. Essas são as respostas que a gente tem que sair do MVP com elas. E não assim, meu produto vai ser pretinha, vai ser branquinho, ou vai ter bolinha azul, ou vai ter bolinha roxa. Eu vou apertar esse botãozinho, a setinha vai subir ou vai descer? O botãozinho vai ser arredondado, vai ser oval, ou vai ser reto com uma sombra embaixo? Cara, na boa, tá todo mundo cagando e andando com isso aí. O dia que você estiver preocupado com isso, significa que você está faturando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Cara, sabe quanto tempo os caras demoraram? A última reestilização do curtir do Facebook demorou quase 2.000 horas para os caras fazerem. Se você pensar, pessoal, 2.000 horas num botão curtir foi o bagulho mais bizarro que eu já ouvi na minha vida. E aí você para e você fala, porra, velho, 2.000 horas com o botão curtir. Os caras estimam, pessoal, olha que coisa mais bizarra. Qual que vocês acham que é o sinal mais visto na Terra? Em toda a história da humanidade. Vocês imaginam? Alguém imagina? Zilda, você ia falar alguma coisa? Então, sinal é símbolo, um código? Símbolo, qualquer coisa. Um sinal, um símbolo, a coisa que pessoas enxergam e reconhecem. Cifrão. Não é cifrão. O que falaram? Hashtag. Hashtag é muito novo, né? Muito novo. O sinal que ele era o sinal mais visto no mundo, né, que os estudiosos consideram que era o sinal mais visto no mundo, visto e reconhecido, era o sinal da cruz. Né? Então, você desenhava uma cruz, as pessoas conseguiam reconhecer aquilo como uma cruz, tem a ver com o cristianismo. Sim. E por quê? Porque, né, o cristianismo espalhou pelo mundo, bababá, mesmo nas regiões budistas, muçulmanas, seja lá o que for, a gente tinha o sinal da cruz, e TV, Estados Unidos, que é um país que são cristãos, filme, bababá, 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 imaginava-se que o sinal mais visto no mundo era o sinal da cruz. Ultimamente, eles acham que o sinal mais visto no mundo é o botão curtir, é o joinha. Então, com a quantidade de vezes, quantidade de pessoas, quantidade de tempo que as pessoas passam na tela e tudo mais, muito provavelmente, hoje em dia as pessoas já viram mais joinhas na vida do que a população inteira do mundo até hoje viu de sinais da cruz. Então, faz sentido o cara gastar 2.000 horas naquele botão. Só que, assim, aquele botão é a vida do Facebook, porque cada vez que você aperta aquilo, é a única coisa que serve a plataforma inteira. Ela só serve, tudo dela é para no final você apertar aquele botão infernal. Porque a plataforma, a moeda de troca do Facebook é aquele botão. Toda vez que a gente clica naquele botão, a gente está fazendo uma transação dentro do Facebook. Então, tem que gastar 2.000 horas para desenvolver aquele botão mesmo, que é o botão mais importante que tem na plataforma inteira. E aí, qual que é o core do Facebook? Né? Talvez tenhamos falado aqui, né? O que o Facebook vende, pessoal? Nós. Eles vendem nós. O produto do Facebook somos nós todos. A gente dá para o Facebook aquilo que é a coisa mais importante que a gente tem, que é o nosso tempo, tá? Então, quando a gente negocia com uma empresa, a gente vai lá e fala assim, ó, beleza, eu vou trabalhar aqui, você vai me pagar R$1.000 para eu trabalhar para você 8 horas por dia. Então,
fazendo uma conta de padeiro, se você trabalhasse 200 horas por mês, você ganharia R$5 por hora. Esse é o seu acordo com a empresa. Então, assim, o seu tempo, ele vale R$5 naquele momento. O seu tempo, ele é a única coisa que ela não volta mais. E o seu tempo, apesar de tudo, é difícil de você ter o compartilhamento, né? Principalmente nós homens, as mulheres vão falar, vocês não fazem nada ao mesmo tempo. Não. Minha mulher fica puta comigo, que ela tá falando comigo, eu não estou ouvindo porque eu estou olhando uma outra coisa. E eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada. Então, né? Pá, olha, a audiência é assim. Então, assim, o Facebook, o principal produto do Facebook, e aí fica aquela máxima, né? Toda vez que a gente não paga para usar um produto, o produto somos nós. Então, fica a frasezinha para vocês. Todas as vezes que vocês não pagarem para utilizar um produto, o produto somos nós. Assim é com a TV. Então, assim, por que eu não pago para assistir a TV? Porque a Unilever está despejando um caminhão de dinheiro na Globo para pagar a Globo, para manter em pé a Globo e ela mostrar para você o sabão de pó da Omo durante o intervalo da novela. A P&G está fazendo isso, né, tá mostrando Pantene com a Gisele Bündchen, sei lá, a Unilever está fazendo isso com não sei quem, e a Quinto Andar, que é uma empresa nativa digital, também está lá na Globo, implorando para sua audiência para mostrar que o Quinto Andar também existe. Então, o grande lance o core do Facebook é a nossa audiência. Então, o Facebook hoje ele é uma empresa do quê? O Facebook, apesar dele ficar na caixinha da tecnologia, o Facebook tem hoje 98% da sua receita vinda de marketing. Então, o Facebook só pode ser uma empresa de marketing, de mídia, de veículo, seja lá o nome que você queira dar para isso. Mas ele não é uma empresa de tecnologia. Ele usa a tecnologia como meio de fazer marketing. Mas, no final de tudo, ele sobrevive única e exclusivamente de marketing. Quando você fala assim, acabou, ninguém vai mais investir no Facebook. Zerou. O Facebook perde 90 e poucos % da sua receita, ele quebra. É diferente do Google, por exemplo, que tem parte das suas receitas que vem de serviços, como serviço de cloud, serviços dos produtos do Google, então Gmail, Google Workspace, blá, 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 são produtos que o Google tem. A linha de Google Ads e a linha de YouTube, se elas sumirem, o Google vai ter pelo menos 30%, 40% da sua receita, que é o que vem ainda de serviço. Então, o Google não é uma empresa de marketing. Agora, o Facebook é uma empresa de marketing. E por ser uma empresa de marketing, ela vende a audiência. Então, o core do Facebook, ele é a audiência. Ele vai fazer de tudo para que nós passamos a maior quantidade de tempo lá dentro. Porque, afinal de contas, quanto mais tempo eu passo lá, mais ele fala para as pessoas que estão investindo na plataforma que, olha, a Célia passa 4 horas por dia aqui dentro. Como você não vai anunciar aqui? Você vai anunciar onde? Na porta do metrô? Você vai atingir quem? Aqui você vai atingir a Célia, eu te garanto. E aí é notificação, é não sei o quê, lança uma feature nova, lança um filtro, lança uma trend, lança não sei o que, conecta com não sei o que lá, chama seus amigos, faz um joguinho, divide o joguinho, pede vida pro amigo e blá, 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 faz um inferno na sua vida para você passar mais e mais e mais tempo lá dentro. Afinal de contas, quanto mais tempo lá, mais pessoas são o que eles vendem no final de tudo. Tá? Beleza, falando ainda do mundo e das questões de estratégias e tudo mais. Então, esse é um outro gráficozinho para mostrar como o negócio é louco, né? Voltando aqui nesses pilares, a gente tem estratégia e inovação e a questão da liderança inovadora, da liderança empreendedora. Aqui a gente tem como a estratégia acontece dentro
do mundo ambíguo e dentro do mundo VUCA que a gente vive. Então, assim, a estratégia é composta basicamente por awareness, né? Então, awareness é o estalo, é o momento onde a gente tem a grande ideia ou onde a gente toma um conhecimento de que existe um problema, uma necessidade ou alguma coisa. Disso, até a gente chegar numa proposta de valor, existe um caminho que vai ser percorrido através de ações, e esse caminho nem sempre vai ser linear, né? Então, é o que a gente fala de a gente ter a estratégia como hipóteses e as estratégias como experimentos. Então, a gente não sabe, a gente não tem certeza, e nunca devemos ter. O grande lance eu já parto da incerteza sempre. E aí a incerteza é ambígua, ela é uma série de coisas, até eu sair desse mundo completamente, esse emaranhado de dúvidas, até eu chegar num caminho onde eu tenha somente riscos e eu não tenha mais dúvidas. E aí é justamente esse caminho que a gente traça aqui, né? Da gente sair de onde é ambíguo, de onde eu não sei nada, então aqui você vê unknown, é tipo assim, eu não sei a solução e eu também não sei muito sobre o problema do todo, né? O problema é muito complexo. Isso é uma questão completamente ambígua, é tipo o problema da fome. Qual que é a solução? Puta, a solução é 200 bilhões. Cara, se a solução fosse 200 bilhões, meia dúzia de empresas tinha dado esse dinheiro e a gente tinha resolvido o problema. O problema é animalmente mais cavalar do que esse. O problema da fome é um negócio completamente complexo, difícil pra cacete de resolver. Então, o grande lance é a ambiguidade é um mundo onde a gente não quer estar, onde a gente não tem clareza de nada. A gente tem que nos conduzirmos como empresa por risco. Por risco vai ser a região onde eu já mapeei, onde eu tenho certeza do que eu vou fazer, e aí sim eu posso brincar. Aí sim eu posso apostar, aí sim eu posso entrar. E aí, por fim, para a aula de hoje, pessoal, é essa frasezinha aqui que eu queria deixar para vocês. Encontrar um segmento de mercado mínimo, né? Então, um MVS, um conceito que vem anteriormente ao MVP, é mais difícil do que criar um próprio MVP. Então, o que quer dizer com essa frase? O MVP, pessoal, a gente cria com muito ou com pouco dinheiro, com muito ou com pouco esforço, mas a gente cria. Segmento de mercado, pessoal, mercado é muito difícil da gente criar. É quase impossível. Existem as empresas que criam, existem. O Uber é uma delas. O Uber ele tem um dos maiores clássicos de discussões sobre valuations de empresa da face da Terra. Existe um senhor chamado Damodaran, que é considerado o pai da valuation, tá? O que é a valuation, pessoal? A valuation é quando uma empresa é avaliada e ali no final de tudo dá-se um preço para aquela empresa. Então, em 2017, o Damodaran ele entrou numa discussão com os fundos de investimento que estavam investindo no Uber, porque o que o Damodaran falava, pessoal? Presta atenção nisso que é uma coisa muito importante. O Damodaran ele foi analisar o Uber e qual que foi a ideia que ele teve. Então, ele falou assim, ó, vamos supor que o Uber tire todos os taxistas do mercado americano e fique somente Uber, tá? Se o Uber fizer isso, acabar com os táxis e ficar somente Uber, ainda assim, ele nunca vai chegar a valer o que vale o que vocês estão dispostos a pagar pela empresa. Então, isso é uma loucura o que vocês estão fazendo. E aí foi um cara e falou, Damodaran, você está errado. Por quê? Isso aqui, ó. Chama David Sachs. Ó, ele desenhou nesse guardanapo que isso aqui está replicado nesse livro, tá? O que ele mostrou, pessoal? Ele mostrou que
existiu uma demanda aqui por pessoas que querem e que precisam viajar, tá? Essas pessoas, elas geralmente viajavam, eu vou explicar aqui, depois eu mostro e mando esse desenho para vocês. Elas viajavam através dos meios que elas tinham. Qual que é o meio que elas tinham? Táxi. E aí, qual que é o processo? Você liga e chama o táxi ou você vai até um ponto de táxi. Esse processo é um processo demorado, principalmente nos Estados Unidos, quando a gente sai das regiões mais centralizadas. Assim como é no mundo inteiro, aqui no Brasil nem se fala. Então, o que percebeu? Existe uma demanda por pessoas que precisam se mover. Hoje, para elas se moverem, ou elas se movem através de transporte público, ou através de táxi, ou através do carro próprio. Tem pessoas que não gostam de se mover, não tem carro, e elas não gostam de se mover de táxi. E não tem, por exemplo, em alguns lugares, transporte público disponível a todo momento. Então, existe aí uma demanda reprimida de pessoas que precisam se locomover. Do outro lado, existe uma demanda de pessoas que ficam com o carro parado em casa. E muitas vezes essas pessoas, você sabe que 98% do tempo do seu carro, o seu carro vai ficar parado, né? Então, a gente compra um carro que 98% do tempo dele, ele passa parado. Tem pessoas que acham que é uma compra irracional você ter carro. Então, como que eu faço para azeitar? Existe aí um novo mercado. Então, eu vou conectar pessoas que precisam se locomover com pessoas que querem locomover essas pessoas. E aí eu faço um marketplace, onde eu coloco de um lado pessoas ociosas com carro, dispostas a transportar pessoas, do outro lado eu coloco pessoas que precisam ser transportadas. E aí, qual que foi o efeito que isso gerou no caso do Uber? O Uber, ele criou um mercado, pessoal. Porque, assim, quando era somente os taxistas, ninguém vendia carro para ficar andando de táxi. O táxi já existia. O Uber, ele veio justamente suprir uma demanda que existia de uma maneira inteligente e rápida, que fez com que os custos ficassem baixos, porque ele tivesse uma grande cobertura, porque qualquer pessoa podia se tornar um motorista. Então, o que o Uber fez, ele criou o que a gente chama de efeito de rede, que foi a mesma questão que o Amazon criou também. Então, o Uber começou com uma certa demanda, essa certa demanda gerou pessoas dispostas a fazer Uber, então gerou ali as pessoas dispostas a virar motoristas de aplicativo. Isso fez com que houvesse uma maior cobertura regional. Essa maior cobertura fez com que as viagens fossem rápidas, então você chamava um Uber, o Uber chegava na sua casa mais rápido do que o táxi chegava, e obviamente, sendo mais rápido e mais barato, você vai achar o serviço bom. Se o serviço for a contento, ele vai fazer. E aí, quanto mais rápido e mais barato, mais pessoas utilizam. Quanto mais pessoas utilizam, mais motoristas vai ter. Quanto mais motoristas tem, maior cobertura eu tenho. Quanto maior cobertura eu tenho, mais barato fica a minha viagem, mais rápida fica a minha viagem, e isso cria o que a gente chama de círculo virtuoso, tá? Isso criou um novo mercado. Isso foi disruptivo no fato de pessoas venderem o carro para começar a andar de Uber. E aí sim a gente tem então o caso de uma empresa que disruptou completamente e inventou um novo mercado. Mas isso é 1 em 1 milhão. Isso foi o Uber, isso foi o Airbnb. A grande maioria, pessoal, a gente tem que ser humilde o suficiente para saber. Dá para inovar pra caramba sem precisar inventar a roda. A única coisa que eu preciso saber é como que eu vou fazer coisas novas em mercados já existentes. E se esse mercado existe, qual é o tamanho desse mercado? Quanto que eu posso morder? Em qual velocidade? Quanto me custa trazer um cliente? Quanto que esse cliente gasta comigo? Quanto que eu vou ter para operacionalizar isso? E aí você testar e tentar aplicar alguma coisa nova.